Porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. A gente nunca vai usar o termo psicopatia em criança. Não? Não. Por quê? No máximo, você pode dizer que tem transtorno de conduta. Tá. Porque existe uma coisa que você tem que ter um amadurecimento cerebral mínimo para você dizer que aquele cérebro tem aquele funcionamento mesmo irreversível. Entendi. Por isso que se tem a tal da maioridade, que é diferente em vários países. Que é quando eles imaginam que o cérebro está totalmente Que tem pronto. o seu amadurecimento para dizer, não, esse cara é assim. Entendi. Né? E isso é uma discussão eterna. Por exemplo, nesse curso que a gente vai dar, tem uma aula que é menores perigosos demais. Como é que a gente faz com eles? Porque assim, por exemplo, na Inglaterra, na Austrália, não tem uma idade. Como assim? Não tem uma idade. Tipo assim, então o cara a partir de 18 anos, no Brasil tá. é 18. Nos Estados Aí Unidos ele é pode 16. 16. Tem... Lá não tem na Inglaterra? Não, é assim. Como é que ele vai dizer se aquela criança vai ter uma prisão, vai ser preso, barará? Pela qualidade do crime e pela capacidade de distinguir se aquilo é uma coisa certa ou errada. Uma criança que tem uma indiferença muito grande, muito cedo, ela ainda não aprendeu que tem que ter a tal da mentira diplomática. Ah, entendi. Então, muito cedo, não tem criança que fala, por que você fez isso? Porque me deu vontade. Depois, na adolescência, que começa aquela coisa, eu não posso dizer isso, senão aquele grupo não me aceita. Exato. A socialização traz essa mentira diplomática, social, né? Aí o que acontece no nosso país, que eu acho que é um perigo? No Brasil, a mentira é constitucionalmente legalizada. A Constituição diz: você não é obrigado a produzir provas contra você próprio. Isso significa que quando você comete um crime muito grave, que vai a júri popular, o que os bons advogados com os seus clientes fazem? Vamos criar várias versões desse crime. A gente vê o que pega melhor para o público. Exato. E aí o que pega melhor, conta uma história romântica, conta tipo assim que ela vingou as mulheres. Entendi. Né? Porque assim, contra uma relação abusiva, ela pegou e foi mostrar o empoderamento feminino. Aí usam esses argumentos. Mas isso é manipulação. Total. Nos Estados Unidos, se você mentir, agrava a pena. Se for provado que você mentiu, você tem uma pena agravada. O que é certo, né? O que é certo. No Brasil, não, porque a Constituição diz que você não precisa. Então, você pode inventar versões. Para júri popular, isso é uma maravilha. Porque o que é o júri popular? Pessoas comuns. Você, para ser de júri popular, você tem que ter ficha limpa, você tem que ser um cara bacana, correto. Um cara bacana e correto é sensível a histórias sensíveis. Um psicopata não se conserta, você evita danos. O que é evitar danos? Uma educação que descubra que isso é real, se ela for bastante rigorosa, você consegue inibir isso. Por quê? Porque ele sabe o que é certo e o que é errado. O psicopata sabe o que ele faz é certo ou errado. Você já viu um pedófilo atacar uma criança na praça do shopping de alimentação? Claro que não. Não, ele planeja, ele faz tudo, maquiavelicamente planejado. Ele então, sabe a lei. Se ele souber que tem consequências, ele não faz. Se a nossa sociedade tivesse realmente uma questão de, por exemplo, punir severamente um corrupto quanto mais... Teria ainda psicopata? Teriam, mas eles teriam menos amplitude de ação. Entendi. A gente não pode dizer, no Brasil pelo menos, que nasce psicopata. A gente só pode dar o diagnóstico de psicopatia a partir de 18 anos, por uma convenção, tá? Mas a gente sabe que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica. Como também a nossa empatia já vem de fábrica, ou seja, o senso moral, tirando os psicopatas, vem de fábrica. Por isso que um bebê de 8 meses olha para uma criancinha que cai, ou um bichinho que se machuca, ele faz assim.
e ele quase chora. Você já pegou sua filha fazendo isso, Sim. tipo assim, olhar pra alguém, não entender nada, ainda é bebê, e alguém tá chorando, ela Sim. faz a carinha de empatia, de um Sim. cérebro que lê o outro. O psicopata não tem isso. Então, a criança que tem essa predisposição para firmar esse diagnóstico, ele não tem essa empatia. Então, desde muito cedo, o que ocorre em volta dele que causaria um certo mal-estar na gente, não causa nele. Então, essa criança manipula os pais, joga um pai contra a mãe. Ele é uma criança que certamente vai virar um psicopata, que a gente diz. Porque característica, maltrata irmãos, tem prazer com isso, maltrata animais. O motivo para não se fazer antes é o motivo que a gente bota tal da maioridade, né? Por quê? A idade mínima para você responsabilizar uma pessoa. Porque o cérebro passa por 2 momentos de amadurecimento. Um mais ou menos ali entre 6 e 8 anos e outro entre 16 e 20. Se for leve e moderado, uma educação onde você não deixa ele manipular, porque é uma criança muito inteligente, racionalmente falando. Ele sabe que, por exemplo, com o pai ele consegue umas coisas, com a mãe consegue outras. Já é camaleão desde pequeno. Já é camaleão de pequeno. Então, por exemplo, acontece alguma coisa, a culpa é da empregada. Né? Tipo assim, ele sabe jogar, ele sabe fazer uma coisa de indução de pensamento nos outros. O que o Kevin fazia muito no filme, jogava a mãe contra o pai, fazia uma coisa ali terrível. Então, o que acontece? A única coisa que a gente sabe é que uma educação não cria um psicopata. Ele já vem com aquela tendência. A gente tem que rezar para que venha com uma tendência para não ser o mais grave. Porque uma boa educação, você modula a intensidade. Por quê? Porque se ele sabe o que é certo e o que é errado, mas ele faz porque dá prazer. Ele sabe distinguir o que é certo e errado. Tudo tem um contexto cultural. E também, dentro daquela cultura, o que é certo e o que é errado. Sim. Por exemplo, existem crianças que moram em comunidades, né, que veem o traficante queimar, botar no micro-ondas alguém, como fizeram com o Tim Lopes, com o repórter, né? Ele foi para queimar o corpo no pneu. O micro-ondas é queimar o corpo no pneu para não deixar vestígio de nada, não conseguir identificar, né? O que acontece? Existem crianças que não são psicopatas, mas ao ver aquilo, eles começam aquilo ser uma coisa normal. Natural, não sei nem se normal, natural. Aqueles que podem sair, saem. Quem não pode, passa a ser obrigado a fazer. Sim. Alguns têm sentimentos. Eu já vi crianças em comunidades que não tinham como sair, continuaram naquele ambiente, mas surtaram. Quando tiveram que fazer esse tipo de perversidade. O cérebro não suportou. Então, assim, existem maldades que só um psicopata é capaz de fazer. Uma educação de limites, botando o que é tolerado e o que não é tolerado, é óbvio que a criança, não sabendo jogar, ela vai ficar quieta. Aquilo que eu falei, ninguém nunca viu um pedófilo pegar uma criança em praça pública. Então, se ele souber que vai ser pego, ele segura. Ele se segura. Né? Tanto que o índice de psicopatia é igual no mundo inteiro. Mas por que em alguns lugares eles se manifestam menos? Porque a impunidade não é como é aqui. Então, assim, a legislação criminal tinha que ser bem diferente para os psicopatas e não psicopatas. Se você for no sistema penitenciário, os psicopatas correspondem a 15%. 85% que está lá dentro são recuperáveis. Agora, quando você junta tudo, o que acontece? Esses 15% fazem dos outros 85% seus soldadinhos. Porque a vingança estaria muito mais no campo da passionalidade. Então, é muito mais para uma coisa imediata. Por exemplo, você chega em casa, pega seu marido na cama com a vizinha. Se você ali tiver uma reação violenta ou pegar uma arma, fizer alguma coisa, você vai ter atenuante no seu crime, porque é sobre forte emoção. Sim. Agora, quando essa vingança é uma vingança planejada, arquitetada, aí isso também já tem um requinte de maldade. Que o funcionamento cerebral do psicopata é uma coisa que já vem de fábrica.